Olá, amigos. Aqui vos fala Edivaldo Gonçalves. Estamos dando continuidade ao capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos, e estamos nas instruções dos Espíritos. Vamos observar o item 22, mensagem do nosso irmão Fenelon, em Sens, 1861. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Antes que nós comecemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item número 22, vamos imaginar um hospital ou uma escola. O que nos faz permanecer vinculados a esses locais? No caso, a escola e o hospital. O hospital pode ser que a gente vá lá pela nossa internação, pode ser que a gente vá lá visitar familiares ou amigos que estejam internados. A escola, nós permanecemos lá o tempo que nós necessitamos para a nossa aprendizagem. Então, vamos imaginar aí. Seria a nossa permanência na Terra um castigo ou misericórdia divina? O que vocês acham? Encarnamos aqui por qual motivo? Outra pergunta para nós fazermos reflexões sobre esse estudo. Seria a morte um castigo? Então, nós temos alguns questionamentos. Vocês, de imediato, já devem estar com a mente passeando sobre esses questionamentos e talvez até já obtendo respostas internas. Então, fica assim esse nosso pensamento inicial e aqui agradecido por essa oportunidade de estudo. Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura desse item 22 do capítulo 5. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item número 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Então, meus irmãos, fazendo uma primeira análise do trecho lido, já esse título, se fosse um homem de bem, teria morrido, isso já vai mostrando para nós o julgamento materialista, a ideia materialista que nós temos. E lembram-se lá do início, quando eu fiz as perguntas, se a morte seria um castigo ou seria uma punição? Lembram-se também que eu já tinha colocado para nós refletirmos o tempo de permanência nossa em um hospital ou numa escola? Já observamos que só estamos nesses locais por pura necessidade. Bom, então entendamos que estarmos encarnados na Terra é de nossa grande necessidade. Então nós permanecemos aqui durante o tempo em que nos é necessário para a nossa evolução, pelo menos naquele momento. Lembrando que nós temos sucessivas idas e vindas, né, no processo reencarnatório. Já estivemos aqui outras vezes, já estivemos em outras paragens, então, dentro da nossa necessidade, assim como nós temos necessidade de estudar num grupo escolar, quando a gente passa por aquele processo, o que acontece? Aí a gente sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, vai para o ensino universitário, vai para mestrado, de acordo com o nosso aprendizado, a gente vai evoluindo. Da mesma forma, se precisarmos estar internados em um hospital, quando nós melhoramos, o que acontece? Nós recebemos a alta médica. Ou quando nós, como eu citei no exemplo, para nós pensarmos, quando nós frequentamos um hospital
para visitar um familiar ou um amigo, quando eles têm alta, nós não temos mais a necessidade de retornar àquele hospital. Então nós só permanecemos nesses lugares de acordo com as nossas necessidades. E observando que somos individualidades, então as nossas necessidades não são iguais, são diversas. Podem ser até parecidas, mas não são iguais. Então a nossa permanência aqui na Terra tem a ver com a nossa necessidade de aprendizado naquele momento. Lembram que eu não falei do colégio, para a gente citar? A gente passa pelo ensino fundamental, pelo ensino médio e pelo nível superior, gradativamente, né? Então nós voltamos ao grupo escolar ou nós mudamos de escola de acordo com a nossa necessidade. Assim, então, nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Olha o pensamento, se fosse um homem de bem, teria morrido. E Fenelon, né, começa falando que um homem mau escapa de um perigo. E a gente diz, se fosse um homem bom, teria morrido. São os nossos erros de avaliação. Nós acabamos dando muita mais importância à vida material. E sempre caímos no mesmo erro de esquecermos que somos espíritos. Cada espírito dentro de da sua necessidade. Então, a nossa permanência na Terra depende da nossa necessidade de evolução e de aprendizagem. Não dá para comparar e não dá para a gente fazer isso aqui de verificar. Realmente, quando o Fenelon diz aqui que mais para frente, né, ele diz assim, pois bem, assim falando, dizeis uma verdade. Realmente, espíritos que já têm uma elevação, que já conquistaram algo mais que outros, não tem toda essa necessidade de ter uma longa encarnação, digamos assim. Agora, irmãos teimosos, recalcitrantes, a maioria de nós, né, que ainda estamos no aprendizado, necessitamos de um tempo maior para essa aprendizagem. Vejam bem, aquele colega que tira notas boas, que estuda com afinco, ele não tem a necessidade de ficar na recuperação. Portanto, ele entra de férias mais rápido do que aqueles outros colegas que necessitam ainda mais, ou que se descuidaram durante o ano letivo, ou tiveram dificuldade no aprendizado, não permanecem na recuperação escolar. Então, eu estou fazendo essas analogias para que a gente possa ter um entendimento melhor da justiça divina. Deus é bom, é justo e amoroso. Não podemos nos esquecer disso. Então, gente, a morte, ela não é uma punição, porque a gente, com esse pensamento, a gente às vezes fala de irmãos meliantes, fala de irmãos que cometeram erros, e a gente fala assim, puxa vida, devia de ter morrido. Aí, morreu a vítima. Houve ali uma necessidade que aquele irmão, a vítima, e lembrando que nós aqui encarnados, nenhum de nós é vítima, nenhum de nós é injustiçado. Tenho dito isso de forma recorrente nos meus últimos estudos. Não há injustiças aqui na Terra. Temos o nosso Pai que vela por nós. Se estamos aqui, fica até redundante, mas é de nossa necessidade. Então, a humilhante, por exemplo, tirou a vida de alguém. Aí você fala, puxa, porque era bom, morreu. E o bandido permaneceu. Se aquele irmão cometeu esse ato, se incorreu, é de necessidade dele permanecer, o que vai acontecer? Ele vai responder sobre a justiça, né, dos homens e sobre a justiça divina. Ele não vai escapar disso. Mas há uma necessidade. Por que desejarmos a morte? Quando a gente deseja a morte de alguém que nós consideramos mal ou de alguém que incorre, nós estamos tendo o quê? O tipo de pensamento de que a morte é punição. E aí já ficou mais claro ainda para nós que a morte não é punição. A morte do corpo físico, lembrando, porque o espírito não morre, é de necessidade daquele momento. Foi o período que nós tivemos nessa oportunidade do aprendizado. E dentro de nossas necessidades, nós voltaremos à carne. Então, quando a gente se evangeliza, quando a gente estuda, quando a gente internaliza
os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, melhoramos o nosso entendimento sobre isso. Então, essas frases que a gente ouve ainda, bandido bom é bandido morto, será? Coloca todo mundo no paredão e fuzila. Será que isso é a solução? Aquele irmão recalcitrante, se ele vier a desencarnar, ele vai continuar lá recalcitrante até que em algum momento ele entenda que está no caminho errado. Então, meus amigos, a morte não é punição para ninguém. É um tipo de julgamento materialista, volto a repetir. É de nosso grande engano. E vamos entendendo que aqueles que ficam ainda durante muito tempo encarnados é porque precisam dessa escola. Então, a gente vai verificar muitos desencarnes de crianças, de jovens em tenra idade, e a gente ainda, por ignorância, ouve assim, puxa vida, tão jovem, tinha tanto para viver. Ou quando um bebê desencarna, o nosso pensamento materialista é o que a gente diz, um anjinho. Será que aquele irmão que desencarnou tão novinho era realmente um anjinho? Da onde vem essa ideia de santidade dos pequenos? Somos todos nós espíritos, clamando durante todo o tempo por melhora. E a gente implora a Deus para essas oportunidades de estarmos reencarnados aqui. Previamente, algo é decidido sobre o que nós precisamos fazer aqui. Estamos lá na erraticidade, que é aquele período de reflexões entre uma encarnação e outra, diante de nós mesmos, ponderando ali dentro dos nossos acertos e dos nossos erros. E aí, nesse balanço, a gente verifica o que é de nossa grande necessidade para nós voltarmos a habitar a carne. Continuando o item 22, se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, o que a gente vai concluindo mais um pouco? Nós não somos seres materiais, estamos nos abrigando num corpo material. Então, muitos de nós, muito detidos na matéria, acabamos nos confundindo com ela. Então, se a gente só visa o que é material, fica muito difícil perceber o que é o espiritual. Então, a nossa visão fica muito embotada, a gente já viu até aqui. Então, por essa visão estar embotada, muitas das vezes a gente até duvida da justiça de Deus, né? E a gente vai se envolvendo com a matéria e quer ficar aqui mais tempo. Realmente, os prazeres da matéria são, a gente podemos dizer, tem um grande apelo, né? Não à toa, muitos de nós estamos envolvidos em vícios, só pensando em prazeres, e quer dizer, a gente vai esquecendo todo o resto. Então, muitas das vezes, por essa visão, o entendimento de que a morte vai fazer com que se perca tudo isso. E aí o medo, ou muitas das vezes o entendimento de que privar alguém
dessa vida material é realmente uma punição. E às vezes no que é corriqueiro, quando a gente ouve assim, puxa, lamentavelmente fulano faleceu. Vamos analisar bem, se nós estamos aqui encarnados por misericórdia divina, mas ao mesmo tempo nós estamos numa prisão, né? O espírito só se liberta quando ele deixa a carne. Então, quando a gente diz, lamentavelmente, fulano faleceu, e isso é bem usual, está denotando mais uma vez o quê? A nossa ignorância. A gente não está conseguindo enxergar o que tange ao espiritual. E um outro detalhe aí do que a gente já está estudando até aqui, que a gente está fazendo essa conversa, lembrando que o tempo de encarnação não significa grau de evolução. Lembram-se que lá mais adiante o Fenelon falou sobre a blasfêmia, que a gente tem esse condicionamento. Tem uma certa lógica, tem uma meia-verdade até ali, em se entender que espíritos evoluídos, espíritos detidos no bem, não necessitam ficar tanto tempo encarnados, e que o contrário necessita. Mas a gente tem alguns exemplos de irmãos que são referências para nós, como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, que permaneceram bastante tempo entre nós. Então, aquilo lá, aquele entendimento não é uma máxima, não é uma verdade total. Chico esteve conosco durante muito tempo e passou-nos ensinamentos de amor, de humildade. É um irmão que voltará à carne? Com certeza voltará. Com certeza nosso irmão ainda tem alguma coisa que aprender. Somos todos, irmãos, espíritos em progressão. Mas fica aí então esse entendimento. E um novo questionamento. A gente está falando assim de um homem de bem, um homem bom, e nós já tivemos oportunidade, né, de estudarmos sobre o que é o homem de bem por diversas vezes, pois sabemos que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é contínuo, né, nessas nossas reuniões públicas. A gente sempre volta às temáticas depois de um certo tempo. O que significa ser um homem de bem? O homem de bem, para reavivar a nossa memória, será aquele que paga suas contas em dia? O homem de bem, esse homem de bem aí, que teria morrido e o mal é que ficou sobre a terra, esse homem de bem é aquele que sai de manhã para trabalhar, tem um emprego honesto, né, como a gente ouve. O homem de bem é aquela esposa ou aquele marido perfeitos, que cuidam da sua casa, que cuidam dos seus filhos. Vamos tentar responder esses questionamentos. Ora, meus irmãos, essa visão que a gente tem do homem de bem é uma visão simplesmente e apenas material. Esse homem de bem pode sair de casa cedo, ter um trabalho honesto. Esse homem de bem pode pagar seus impostos em dias. Mas o que ele faz? Qual é o tipo de relacionamento dele em relação a ele, em relação ao próximo? Ele já aprendeu todos os ensinamentos do Evangelho? Ele perdoa? Ele é caridoso? Ele é humilde? Agora fica dando para nós entendermos de forma melhor, não é? Quem seria esse homem de bem que teria morrido? Lembrando que todos nós temos débitos, todos nós aqui por misericórdia divina estamos reencarnados tentando fazer a nossa caminhada melhor. Estamos todos nós espíritos aqui encarnados tentando alcançar a luz. Então, quando a gente passa a fazer esse tipo de análise, aí esse homem de bem, a gente passa a ampliar a nossa visão em relação a ele ou ela. Certo? Então, a gente vê que a nossa visão está embotada e a gente só está tendo a visão material. Mais uma vez,
o Evangelho nos lembrando através do nosso irmão Fenelon, nessa sua instrução. Vamos repetir de novo a pergunta? O que significa ser um homem de bem? E esse homem mau? Se a gente não sabe de fato o que é ser um homem de bem, a gente sabe de fato o que é ser um homem mau? Somos todos nós cheios de altos e baixos. Somos todos nós aprendizes. Mas quando a gente internaliza o Evangelho no nosso cotidiano, quando a gente passa a estudá-lo, nosso entendimento melhora. E interessante aqui também, no nosso Evangelho, o que o nosso irmão Fenelon está lembrando assim? Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Já passou assim em nossa mente, né, que a gente tem uma pretensão de fazer julgamentos, de contestar as resoluções do alto? Não raro, se nós fizermos uma autoobservação, a gente faz duras críticas sobre os desígnios do nosso Pai. Então nós não temos condições de avaliar o próximo, pois nós não conseguimos nos avaliar. A gente consegue olhar para o espelho e realmente apontar os nossos erros, as nossas incorreções. A gente tem feito aquele exercício recomendado por Santo Agostinho, de ao fim do dia nós verificarmos aquilo que a gente fez de bom e aquilo que a gente precisa consertar em nós. Então a gente não tem condições, mas a gente está sempre de dedo em riste. E vamos fazer uma autoobservação. Pelo menos a maioria de nós acaba contestando os desígnios do alto. Quando a gente diz, por que aquele não morreu? E por que esse que era tão bom? Quer dizer, no nosso parco entendimento de o que é ser bom, a gente aí já está botando em xeque aquilo que é a determinação do alto. E muitas das vezes nós enxergamos o mal onde ele não está. Porque vocês já devem ter me ouvido falar outras vezes. Nós temos pelo menos nós temos graves problemas de interpretar aquilo que se processa diante de nós como um bom ou como um mal. O que é um mal? O que é bom para nós? Então, isso aí a gente precisa, porque entender que nós temos uma visão restrita das coisas e nos equivocamos. E é bom que a gente lembre que a justiça divina é educativa e corretiva. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Então, meus irmãos, só nesse estudo há muitas coisas para nós refletirmos. E já fizemos essas reflexões agora, mas o Evangelho é de estudo permanente. Fica também a mensagem entre elas, né? Não julgueis para não seres julgados. Então, vamos, como Fenelon nos lembram, vamos nos habituar a não censurar aquilo que a gente ainda não pode compreender. Lembrando que a Terra, né, é um local de estágio, né, que é a escola, o hospital e lugar de trabalho, para as doenças morais que nós ainda temos, né? E que quem tem dificuldades de aprendizado é que precisa ficar mais tempo nessa escola, no caso a Terra. Aos nossos irmãos também
que vem nos ajudar, vem colaborar. Então fica aqui, mais uma vez também através do nosso estudo, o entendimento de que irmãos como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, entre tantos outros, né, ficaram aqui mais tempo conosco justamente para passar seu exemplo e para colaborarem conosco. Bem, meus amigos, agradeço a oportunidade de estudo, início de ano, atitudes e pensamentos renovados. Que tal investirmos um pouquinho mais em evangelização? O Evangelho é bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Assim, melhoraremos muito mais a nossa compreensão sobre a justiça divina. Vale a pena, amigos. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade.